Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido-os a uma leitura da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Tudo bem com vocês? Ótimo. Capítulo de número 5. A partir do versículo 1. Está escrito assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Até aqui, quero comunicar a vocês acerca daquilo que o Senhor tem dado a mim para falar na noite de hoje. Jesus Cristo aqui reúne em torno de si uma multidão considerável. O texto começa dizendo que ele subiu ao monte, assentou-se ao monte, e eu costumo dizer que a comunicação ela é fundamental, imprescindível, sem a qual não teríamos como nos entendermos. E a comunicação ela é feita através do diálogo. Mas a comunicação também pode ser expressada sem o diálogo, nas expressões corporais, por exemplo. E aqui Jesus, antes de abrir a boca e de começar a comunicar àquela multidão, ele assenta-se. Sobe ao monte e assenta-se. Eu entendo aqui que ele está comunicando a ideia para aquela multidão e os discípulos que ali já estavam com ele, que ele tinha algo para os ensiná-los. E o motivo de ele assentar-se, creio eu, trazia a ideia de que ele tinha alguma coisa para falar e que ia ser um pouco extenso. Então assentem-se, acomodem-se, tenham algo para os ensinar. E depois de que Jesus assentou-se, ele abriu a sua boca e começou a expressar o Sermão da Montanha, que a gente conhece como Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Um conjunto, um compêndio de regras, de normativas, morais, éticas, que todo aquele que professa uma fé em Jesus deve observar isso. Observando isso, a pessoa era bem-aventurada, era feliz. Uma outra tradução, não aparece a escrita bem-aventurado, aparece a escrita abençoado. Outras, mais que feliz. Então Jesus está aqui prescrevendo um compêndio, um conjunto de mandamentos ou de regras que toda aquela multidão e também os discípulos e também nós deveríamos observar. E não só observar, como também praticar. E ele começa esse sermão dizendo que bem-aventurado é os pobres de espírito. Vamos lá. Porque deles é o reino dos céus. Irmão, ser pobre de espírito é um pré-requisito que Jesus nos deixou. Quer ser abençoado, quer ser abençoada, seja pobre de espírito. O que é ser pobre de espírito? Primeiro eu quero dizer o que não é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não é abdicar de bens materiais,
de posses, de uma vida luxuosa. Ser pobre de espírito não é ser desprovido de bens materiais. Não é isso que Jesus está aqui ensinando. Em segundo lugar, também não é ser espiritualmente pobre. Olha, eu tenho pouca fé, eu sou pobre de amor, eu sou pobre de santificação, eu sou pobre em auxiliar, em ajudar as pessoas, eu sou pobre em santificação, eu sou pobre em obediência. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo que seria abençoado ou bem-aventurado. Em terceiro lugar, ser pobre de espírito também não é padecer de baixa estima. Alguém pode pensar assim: olha, eu tenho uma baixa estima, eu sofro de baixa estima, eu sou tímido, eu sou tímida. Não, timidez, baixa estima não é ser pobre de espírito, conforme Jesus Cristo aqui está ensinando. Pois bem, dito isso, o que seria então ser pobre de espírito? Pobre de espírito significa, escute bem, reconhecer as suas próprias fragilidades, reconhecer as suas próprias falhas e entender que você é extremamente dependente de Deus. Ou seja, ser pobre de espírito é reconhecer que sem a pessoa de Jesus você é nada. Ser pobre de espírito é entender que você não é capaz de conquistar, de realizar, de executar sem a presença do Todo-Poderoso na sua vida. Ser pobre de espírito é se desfazer de toda altivez, de toda arrogância. Ser pobre de espírito é se tornar simples, humilde. Ser pobre de espírito é dizer: se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, eu galgarei. Se Deus quiser, eu irei. Porque todas as coisas acontecem segundo os planos e os propósitos do nosso Deus. Por isso Jesus está dizendo: feliz é os pobres de espírito. Em segundo lugar, no versículo de número 4, eu quero que você acompanhe comigo. No versículo de número 4, Jesus aqui está trazendo uma outra bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E eu fiquei a meditar: que choro é esse? E uma outra coisa que eu fiquei a meditar: qual a razão desse choro? As pessoas não choram por acaso. Algo é o estopim, é o start que ocasiona o choro. Então eu comecei a estudar, a meditar e pensar: por que Jesus está dizendo que bem-aventurado é os que choram? Porque eles serão consolados. Palavra choro aqui, em primeiro lugar que eu queria trazer para vocês, não significa literalmente as lágrimas descerem. Exteriormente falando, eu ver alguém chorando, ou você me vir chorando. A palavra choro aqui, no original, no texto original, nos remete à ideia de entendermos que Deus requer que nós aqui expressemos interiormente um luto, uma profunda dor, um lamento, uma lamúria. Olha que coisa que contrapõe ao mundo. Olha que Jesus está dizendo: que feliz é você que chora. Feliz é você que não se conforma, que não se contenta. O choro aqui significa lamento, entristecimento. O choro aqui significa luto, lamúrias. No original. É que na tradução portuguesa nem sempre é perfeito e deixa vago a interpretação. Pois bem, dito isso, qual a razão do choro? Qual é essa razão? As pessoas choram por diversas coisas. Tem pessoas que não aguentam assistir um filme. Você está ali do lado vendo e a pessoa está chorando. Tem pessoas que choram a receber a visita de um ente que não via há muito tempo, ou um amigo que já não contemplara há muito tempo, e ela deslancha a chorar.
Estes dias foi um pregador ali na congregação do Jardim Alvorada, e ele dizia que chora muito, e eu conheço ele chora mesmo, ele é muito emotivo. Ele até usou uma comparação e disse que parecia que ele tinha uma caixa d'água na cabeça que era aberta e ele chorava. Então, são diversas as razões que fazem com que as pessoas chorem. Meus irmãos, são muitas as razões, as causas do choro, por ver um filme comovente, ou por serem elogiadas. Tem pessoas que choram até por serem criticadas. Tem pessoas que não conseguem lidar com a crítica. Eu até tenho um segredo aqui para quem não quer ser criticado. Não vive então. Porque se você pensar, realizar, alguém vai criticar, fazendo certo ou fazendo errado, as pessoas vão tecer, vão urdir críticas construtivas ou negativas, mas você não pode chorar por qualquer coisa. Porque tem pessoas que choram até por aquilo que não se deve chorar. Acabe chorou por causa de uma vinha. A vinha poderia ter muita significância para Nabote, mas para Acabe era insignificante. Mas mesmo assim ele chorou, mesmo assim ele abdicou de se alimentar, porque Nabote recusou a vender a vinha para ele. Então são diversas as razões que fazem as pessoas chorarem. Mas o que é? Qual a causa? Qual a razão que Jesus Cristo está ensinando aqui? A razão não é outra senão com que você chore pela sua condição de miserabilidade, de pecador, de falho, de imperfeito. Por que isso é importante, pastores? Por que este ensino de Jesus é importantíssimo? Eu costumo dizer lá na congregação, que todas as vezes que eu me apresento diante de Deus em oração, às vezes eu me sinto com tanta vergonha por causa das minhas falhas, por causa das minhas fragilidades, que dá vontade que se eu pudesse, eu cavar um buraco e me esconder lá dentro. Esta é a razão que Jesus está dizendo que bem-aventurado é aqueles que choram, bem-aventurado é aqueles que lamentam, pela sua condição de falho, pela sua condição de ainda não estar perfeitamente. Porque existem pessoas que quanto mais, até diz o texto que um abismo chama outro abismo. Tem pessoas que, não observando esse texto aqui, comete um delito. É reincidente, comete novamente, e o tempo vai passando, nada mais vai incomodando dentro de si. É porque ela abriu mão de seguir e observar este versículo. Todas as vezes que nós incorremos em um erro, nós devemos expressar profundo lamento por aquilo que nós fazemos, porque todas as vezes que nós errarmos, Deus é a primeira pessoa a ser ofendida. Então nós não devemos ter contentamento nos nossos erros. Lamente. Ok até aqui? Próximo. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos lá. Mansos. Mansidão. Todo mundo não precisa expressar muito não. O mundo não valoriza esse discurso de Jesus. As palestras motivacionais você nunca vai ouvir que você vai ser abençoado, venturoso, sendo uma pessoa mansa. Pelo contrário, eles vão incutir na mente das pessoas que devem serem destemidas, aguerridas. Se precisar, pode até puxar o tapete, desde que você conquiste os seus objetivos. Mas Jesus anda na contramão do mundo e ensina que abençoado é os mansos. Aí eu fui me recorrer ao Aurélio, para ver o significado, para entender melhor. Olha só o que é manso, pastores. Uma pessoa de gênio afável. Escute isso aqui. Uma pessoa sossegada, boa, dócil, pacata. Resumindo, uma pessoa fácil de lidar. Isso aqui é Jesus que está ensinando. Eu não estou aqui com nenhum tipo de invencionice.
É uma pessoa que tem um estado de tranquilidade, apaziguada, uma pessoa calma, tranquila. Quando eu comecei a ler isso aqui, pastor Gessino, eu comecei a idealizar a pessoa do Senhor Jesus, que era meiga, que era calma, que era tranquila, que tinha domínio próprio, que tinha domínio emocional. Ninguém conseguia fazer Jesus perder a sua paz. Eles até tentavam, eles insultavam Jesus, tentavam matar a pessoa de Jesus. Uma vez chegaram diante de Jesus e disseram que ele expulsava demônio por Beelzebu. Em uma outra ocasião chegaram diante de Jesus e disse: tu tens demônio. Mas nem esta vil acusação tirou Jesus do sério. Nem estas vis acusações fizeram com que Jesus revidasse a altura, porque Jesus tinha mansidão dentro de si. É chegada a hora de nós repreendermos todo aquele espírito de ingratidão, de arrogância, de braveza, de altivez, de confronto. Deus não nos chamou para o confronto. Deus está dizendo aqui que é abençoado aquele que é manso, aquele que é calmo, aquele que é tranquilo. E Jesus é o nosso maior exemplo disso. Quando injuriado não abria sua boca. Jesus tinha estratégias. Às vezes Jesus respondia, mas não respondia no mesmo tom. Respondia com calma. Provérbios capítulo 14, 15, versículo de número 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor. As pessoas poderiam até se apresentar diante de Jesus com palavras agressivas, mas as respostas de Jesus sempre eram brandas e calmas, e o furor era desviado, afastado. Aleluia, aleluia. E eu tentei mudar de palavra ali, mas é essa. Os irmãos estão entendendo? Quem pode glorificar Jesus aí? A tradução espanhola fala los mansos. A tradução francesa, eu não sei falar nenhum desses idiomas, irmão, mas é que eu estudei hoje. Não aparece a palavra manso, aparece a palavra dox, que literalmente significa doces. Em outras palavras, em francês, o termo específico para mansidão é doçura. E Jesus está dizendo: bem-aventurados são os doces, bem-aventurados são os mansos. Se a gente seguir essa recomendação, a gente evita 1 milhão de problemas que nós trazemos para nós. E temos paz. Você sabe que tem gente que não tem paz porque não consegue entender a importância de ser manso? Pois bem, eu tenho que continuar. Dito isso, o próximo versículo diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos lá. Olhe aqui, olhe o que Jesus está ensinando. Justiça. Nós, além de ser justo, nós temos que amar a justiça. Quando nós vermos alguém praticando injustiça com alguém, nós não podemos nos conformar. Mas tem pessoas que é assim. Quando um amigo seu padece ou sofre uma injustiça, aí você se dói. Mas quando é uma pessoa que você não se dá tanto com ela, e ela sofre a mesma injustiça que a seu amigo ou sua amiga sofreu, mas quando é aquela pessoa que você não se dá muito com ela, você não faz questão. Jesus aqui está ensinando que nós somos bem-aventurados e nós devemos ter fome, sede de justiça, porque quem tem fome, sede de justiça é abastecido, é forte, é farto. Vamos continuar um pouco. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É um processo aqui que não é difícil de entender, mas tem hora que parece que tem que desenhar. Se eu traçar uma linha na horizontal e uma na vertical,
A horizontal vai tratar das relações pessoais, entre nós, seres humanos. A vertical vai tratar da relação Deus para conosco. Agora olha que interessante. A palavra está dizendo assim: bem-aventurado os que exercem misericórdia. Dá para entender? É simples, é fácil. Quando alguém te ofende, ou quando alguém te maltrata, quando alguém te detrata, a palavra do Senhor está dizendo que você tem que usar de misericórdia com ele. Essa aqui é a via horizontal. Quando você usa de misericórdia com essa pessoa, na via vertical, na linha traçada verticalmente, Deus age de misericórdia conosco também. Você age de misericórdia e você recebe a misericórdia. Já viu isso? Você envia bênção, você envia perdão, você envia amor, você libera perdão, você libera misericórdia e automaticamente o amor, o perdão, a bênção, a tranquilidade e a paz recai sobre a sua vida. Não sei, tem gente aí que não entendeu ainda porque está sofrendo, é isso. Você não percebeu que existe uma lei universal do retorno? Se você manda rancor, rancor virá. Se você envia ódio, ódio virá. Mas se você enviar misericórdia, misericórdia virá sobre a sua casa também. Aleluia. Eu gosto muito desse Jesus aqui, por isso que eu gosto de verificar esses textos aqui, que às vezes nem é tão pregado, né, irmãos? Vocês sabem disso. Pois bem, o último versículo para finalizar, pastores. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oh, glória a Deus. Quem aqui tem o desejo ardente de um dia contemplar a face de Jesus? Dê um sinal assim com a sua mão. Deixa eu te dizer uma coisa, eu ainda não vi Jesus, eu ainda não vi Deus, mas há uma promessa de que um dia nós o veremos como Ele é. Oh, glória a Jesus. Oh, se você quer se encher de alguma coisa, meu irmão, se encha do Espírito Santo de Deus. Irmão, em nome de Jesus, a última bem-aventurança que eu quero tratar com vocês diz: bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque estes verão ao Senhor Deus. A verdadeira felicidade consiste em ter um coração purificado, um coração limpo. Engana-se, irmão, tem muita gente que está sofrendo, procurando a tal felicidade, mas tem um coração ingrato, tem um coração sujo, mulambento, tem um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, tem um coração cheio de pensamentos ruins, pensamentos que o afastam da presença de Deus, coração sujo. Irmão, em nome de Jesus, receba. Você não é lata de lixo para estar recebendo toda e qualquer sorte de impureza, mas você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. Se encha hoje do Espírito de Deus. Aleluia, glória. Oh, eu adoro Jesus. Eu quero aproveitar esse instante e induzir você neste momento que ouviu esta palavra. Eu não sei como é que está o teu coraçãozinho aí hoje. Eu não sei como é que está o seu coração. Se tem mágoa, se tem rancor, sentimento de ódio, se tem alguma coisa que está te entristecendo, tirando a tua paz. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você esvaziar-se de toda sorte de impureza e de quebra, ainda ser abastecido pela presença do Espírito Santo. Quem quer receber essa presença, deixa eu ver, dá uma sinalização com a sua mão. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua casa, eu quero profetizar para a tua vida hoje. É hoje, não é amanhã, é agora. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo limpando, tirando toda a impureza que há dentro de muitos corações aqui hoje. Aleluia. Glória, glória a Deus. Quer paz? Coração limpo. Coração limpo.
Amém, povo de Deus? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu agradeço essa oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Faltou bastante, pastor João. Amém, meus irmãos? O pastor João falou que o relógio ali está um pouquinho adiantadinho, não está? Tá. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 5, eu fechei a Bíblia. Achei aqui, irmãos. Pastor André é assim mesmo, ele... pacificadores, é esse, né? Vamos lá, mais um. Bem-aventurado os pacificadores. É justamente o oposto do que às vezes a gente encontra por aí. Sabe para que Deus te chamou? Para você, quando chegar num ambiente, e esse ambiente estiver envolto em uma balbúrdia, uma celeuma, um ninho de confusão ali, sabe, guerra, literalmente guerra, desacordo, desencontros. Quando um observador desse código de ética de Jesus chega num ambiente, ele pacifica esse ambiente. É justamente o oposto daquele que é conhecido como porvinha, aquele que lança lenha na fogueira, aquele que se satisfaz na desgraça alheia, na confusão alheia. Escute, está faltando para nós é entender aquilo que Jesus de fato quer para a gente. Jesus está dizendo assim que feliz, abençoado é aquele que age em pacificação. Feliz, abençoado é aquele que vive pacificando, não causando confusão, não causando guerra, mas cessando guerra, sendo para Deus como um extintor, aquele que apaga, aquele que abafa, aquele que cessa. Bem-aventurados são aqueles que são chamados de pacificadores, porque, meus irmãos, eles serão chamados de filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Deus faz isso com a gente aqui para a gente aprender, para Deus nos alicerçar. Eu poderia continuar, mas o tempo hoje é esse, e quando Deus me permitir uma outra oportunidade, a gente pode até continuar no assunto. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.